avaliação, diagnóstico, minha abordagem, avaliação da abordagem, dos construtos teóricos, mas avaliação nosológica, como o psicólogo pode se organizar diante de tantas intervenções e não só as intervenções, né? Diante de tantas demandas também que o paciente traz. Porque diferentemente de um livro todo organizadinho, com um exemplo de caso ali todo organizado, perfeito, que sai tudo perfeito no final, a vida real é diferente, né? São pessoas reais, com sofrimentos reais, com dilemas reais, com demandas e dificuldades e resistências reais, e a gente ali no meio, né, de tanta informação da nossa ciência e ao mesmo tempo não conseguindo entender muito bem, colocar em prática. Hoje a gente vai organizar esse início de atividade dentro da nossa profissão. Uma coisa é importante a gente lembrar, sempre eu repito isso aqui porque eu quero realmente que isso internalize na gente como psicólogo. Não somos apenas terapeutas, somos psicólogos, né? Então a gente tem uma profissão, digamos, com escopo de trabalho maior. Não estou dizendo que é melhor, pior, eu não estou entrando nesse mérito, tá? Mas a gente é psicólogo, então nosso escopo de trabalho é maior, a gente, digamos, tem obrigações dentro da nossa área da saúde que são necessárias, porque quem trabalha na área da saúde precisa entender a saúde de forma global e precisa atuar nessa saúde de forma global, né? Então, o que é a saúde, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Saúde é um bem-estar físico, mental, social. A gente pode até ampliar para espiritual, né? É um ser humano completo. Então, isso é o âmbito da saúde, né? É um bem-estar. Bem-estar é subjetivo. E essa nossa área é a área do objeto de estudo da subjetividade, né? O que esse ser subjetivo tem de único que precisa se desenvolver. Agora, é muito confuso porque a gente, ao mesmo tempo, precisa lidar com outras questões que não é só a subjetividade, né? Porque ele também não tem só as questões mentais, subjetivas para lidar, ele também tem corpo para lidar, ele também tem relações sociais para lidar, né? E a gente vai ver como esse ser subjetivo se relaciona com o corpo, com o adoecimento físico, com essas relações. Então, por isso que nós, da área da saúde, psicólogos, temos um escopo de trabalho tão grande. E é aí que a gente começa a ficar confuso dentro da nossa prática clínica. E é isso que a gente tenta desmistificar para nós psicólogos, né? Essa nossa prática clínica, né? Vamos começar aqui pensando, quando chega uma pessoa, né, no nosso consultório, falando, uma mãe falando que o filho está querendo se suicidar, ou que o filho não sai do quarto, não quer mais comer, não quer mais sair com os amigos, a gente hipótese diagnóstica aí de depressão, né? Aí vem o pai, aí é doença, e tem que ir para o médico, não tem, é uma confusão, né, que fica. Aí muitos psicólogos, né, inclusive eu fazia isso também, gente, no início, eu tinha uma relação muito ruim com a minha profissão e não sabia. Eu simplesmente entrava direto no processo terapêutico, né? Eu sou de linha da terapia cognitivo-comportamental, mas eu entrava direto no processo e ficava uma coisa confusa. E quando eu tinha que caminhar, não tinha, aí os pais me cobravam e eu tinha uma relação. E eu vejo hoje, né, vários psicólogos iniciando a profissão nessa confusão, né? Mas a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes para os resultados. Isso é que é o mais importante. Primeiro ponto nessa questão é que sim, a gente vai precisar fazer uma avaliação e um diagnóstico nosológico. Ou seja, sendo você psicanalista, sendo você existencial humanista, sendo você junguiano, sendo você TCC, vocês vão precisar fazer 2 tipos de diagnóstico. O diagnóstico nosológico, que é o diagnóstico da área da saúde como um todo, que o médico faz, que o enfermeiro vai fazer, que o neurologista vai fazer, que o psiquiatra vai fazer, que todo mundo vai fazer. Você também vai fazer um diagnóstico nosológico ali, dos aspectos gerais do adoecimento, de um transtorno mental, para descartar. Nossas demandas nem sempre são transtornos mentais, né? Mas no caso de transtornos mentais, que é a complexidade que a gente pega, esse sim, a gente vai precisar fazer um diagnóstico, né, nosológico, um diagnóstico
mais positivista, digamos assim, né? Então a gente vai precisar saber quais são os critérios diagnóstico de uma depressão, critério diagnóstico de um transtorno bipolar. A gente vai ter que saber os nomes técnicos, né? Quais são os fatores de risco. A gente vai ter que saber sobre essas questões, né? Isso não tem como. E quando a gente recebe uma demanda, né? Logo de início, o pai chega e começa a falar isso. Nossa avaliação, além, claro, da avaliação técnica que a gente tem que fazer, né? A gente tem que entender minimamente ali quem é essa pessoa na nossa frente, né? A gente vai ter que fazer também um diagnóstico, né? Uma avaliação, né? E a nossa anamnese, que é o nosso questionário ali, vai ter que ser coerente com o que a gente está recebendo aí de diagnóstico, né? Ah, minha filha deve estar com depressão, ou o médico falou que ela está com depressão. Opa, é hora da gente começar a fazer esse diagnóstico também, né? Para que a gente possa fazer encaminhamento se for necessário, porque esse adoecimento, gente, é um adoecimento global, não é um adoecimento apenas da mente, é global, né? Ele invade também questões fisiológicas, porque a mente, ela está interligada com o nosso corpo, né? Agora, depois de tudo esclarecido, depois de psicoeducar essa família, porque psicoeducação e orientação são intervenções da nossa área de extrema importância para a gente começar um tratamento. O nosso tratamento ainda não começou. O que começou ali foram as intervenções da psicologia, sim. As intervenções, sim. Para que a gente possa organizar minimamente o tratamento. Para que a pessoa possa entrar no processo terapêutico consciente, entendendo o que é, né, esse processo. Então, a gente precisa minimamente esclarecer, principalmente, gente, quando são os pais de adolescentes e de criança. A gente precisa esclarecer, inclusive, o que é que eles estão contratando, né? Porque os pais têm uma tendência de querer algo que eles querem ali naquela terapia, né? Algo que eles almejam ali, né? Ah, o filho fala que hoje, agora é homossexual, aí o pai e a mãe leva querendo que a gente tire isso da cabeça dele. O filho não quer estudar, o pai leva pra gente fazer o filho querer estudar. O filho está tirando nota baixa, leva para o filho tirar nota alta. Então, gente, a gente tem que começar a esclarecer do que se trata um tratamento psicológico, né? Do que se trata um tratamento psicológico com uma criança e uma adolescente. Qual é a necessidade de interação com os pais, como se dá essa interação, quais são os limites dessa interação. Então, tudo isso a gente tem que estar bem informado para que a gente possa informar, aí sim, para que a gente entre na subjetividade do nosso cliente, do nosso paciente. Agora, então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo, aí sim entra as nossas abordagens. Psicoeducamos os pais, orientamos, às vezes encaminhamos para um psiquiatra também, ou para um neurologista, ou para um psicopedagogo, que às vezes, né, dependendo da demanda, né, necessita uma orientação para saber se pode ser uma questão de uma dislexia, uma descalculia, algo que o psicopedagogo possa avaliar melhor, caso você não saiba, né, avaliar. E aí a gente entra na nossa abordagem. E aí confunde um pouco, porque a nossa abordagem também tem diagnóstico, todas. Tem o diagnóstico psicanalítico, analítico, TCC. A gente tem nossos diagnósticos, mas o nosso diagnóstico também tem uma função específica. O diagnóstico nosológico tem uma função primordial de dar uma direção para a gente, para saber se a gente já inicia o processo terapêutico, se a gente encaminha, se não tem risco, né? A gente vai fazer análise de risco de suicídio, por exemplo. Ah, tem risco, não tem, né? Então a gente vai fazer minimamente essa organização aí. Então esse diagnóstico serve para isso. Se a pessoa tiver um transtorno psicótico, por exemplo, a gente tem que entender como é que ele também vai interagir no dia a dia, porque a gente vai precisar orientar esses pais, às vezes, que o pai fica desesperado, os pais, ou o marido, ou a esposa fica desesperado sem saber como interagir, e a gente precisa explicar como é que funciona, né? Então a gente vai ter que entender esse lado também. Agora, quando a gente entra num processo terapêutico, né, até para que a gente acalme os familiares também, esse processo é outra coisa. O processo é o tratamento dessa pessoa. E o tratamento requer tempo, porque é tempo de conhecimento, de autoconhecimento, de interação, de retirada de discurso, de elaboração de sofrimento, de traumas. Então é algo que demora um tempo, né?
E ali dentro a gente vai fazer um diagnóstico também. Cada abordagem tem o seu diagnóstico, porque esse diagnóstico é importante para que o psicólogo ele possa levar uma boa dialética, entender, fazer uma boa análise com essa pessoa, fazer com que essa pessoa se analise, né? Fazer algumas interpretações que são importantes dentro do escopo de trabalho. Então, esse diagnóstico também. Então, é importante que a gente entenda que existe 2 diagnósticos para o psicólogo. O psicólogo tem um escopo de trabalho muito complexo, muito amplo, né? E se a gente não souber fazer esses dois tipos de diagnóstico, né, a gente vai ficar perdido, sem saber, eu faço isso primeiro, não faço, eu já entro aqui. E, gente, olha, você sabe que quando a pessoa entra ali no consultório, a gente já está em processo de avaliação, né? A pessoa fala, quando que eu começo uma avaliação? Eu faço na segunda, eu faço... Gente, o processo de avaliação é desde que a pessoa entra, né? A gente vai ler também os nossos comportamentos não verbais. Então, gente, beijo, tchau, tchau.